Ok, então o Convênio de Taubaté, feito ali em 1902, 1903, 1904, previa primeiro os investimentos para o plantio do café. E outra coisa muito interessante, né? O governo federal ele assumia a responsabilidade de comprar os excedentes de café. Professor, que acha isso? Ou seja, tudo aquilo que o cafeicultor colhesse e não conseguisse vender, quem compraria? O próprio governo brasileiro. Sei lá, não, eu fico imaginando essa política econômica sendo aplicada. Por quê? Porque de cara isso vai favorecer quem? Os cafeicultores. Então vamos pegar aqui o exemplo de um cafeicultor. Tícia. Tícia plantava 200 pés de café antes do convênio de Taubaté. Agora a Tícia vai plantar 800 pés de café. Né? Por quê? Porque ela sabe que se ela não vender tudo, ela já tem um comprador. Ela já tem alguém que vai comprar da mão dela, que é o governo federal. Então, ela antigamente, ela se preocupava, eu preciso plantar e colher X quantidade de café, porque se eu não vender tudo, eu vou acabar tendo que estocar. Agora, não precisa se preocupar com estoque, porque se ela não vender, ela tem quem compre. Né? O governo brasileiro compra o café. Então, se tornou um círculo vicioso, né? De que quem sempre lucrava? A oligarquia do café, né? Porque o dinheiro sempre estava na mão do pessoal do café. Então, olha só que interessante, né? O Brasil melhora economicamente? Sim, sim, momentaneamente sim. Por incrível que pareça. Por quê? Porque o café vai ser escoado para fora, né? E o café vai ser comprado, é estocado. Então tem aquela questão da procura e da oferta. Mas vocês, né, seguindo um raciocínio lógico junto comigo, ia chegar no momento que o governo ia ficar sem dinheiro, né, não? Comprando tanto café. O que a gente vai fazer com esse café estocado, né? Vargas vai fazer, vai jogar no mar, vai queimar. Ele fez alguma coisa. Mas por enquanto, estão só enchendo armazém de café. Gente, era café para tudo que é lado. Imagina o Porto de Santos, lá em São Paulo, com um monte de armazéns lotado de café, sacas de café. E o governo comprando aquilo e Tícia enriquecendo. E Tícia comprava mais terreno e plantava mais café. Tinha gente que plantava outro tipo de coisa e agora quer plantar é café. Tinha gente que não sabia nem como plantar café, mas queria plantar café. E aí a economia brasileira, ao mesmo tempo que cresceu, né, nos anos seguintes, né, vai crescer, porque com esse consumo, com essa compra, como é que não vai girar a economia? Gira sim, e tem um momento muito interessante lá na Europa, tá, gente? É o momento da Belle Époque, ou Belle Époque, né? É bom ressaltar isso, não esqueçam, é o momento em que nós estamos, né, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial por lá, e aí é chique beber café, né? É algo, como é que podemos dizer? É uma iguaria, né? Então se vendia muito café. A, 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 o que vai mesmo pesar no Brasil para a crise é no governo de Hermes da Fonseca, tá? Hermes da Fonseca, 1910 a 1914, para o governo de Venceslau Braz, 1914 e 1918. Hermes da Fonseca, 1910, 1914, e Venceslau Braz, 1914, 1918. Por quê? Porque o período é o período que antecede a Primeira Guerra e o período da Primeira Guerra Mundial. Aí vai ser o primeiro impacto que o café e a economia do café vai levar. Bem aí vai ser o primeiro impacto. Quando começar a guerra, quem quer comprar café, meu filho? Quem quer comprar café? Você sabe que a Primeira Guerra é de 1914 a 1918, né? Então, bem ali é um estado de guerra. O povo não está querendo comprar café na guerra, o povo está querendo comprar medicamentos. Então, bem ali, nós temos, né, logo de imediato, uma diminuição da venda do café para o exterior e, consequentemente, um retardo
não um declínio por completo, mas um retardo, né, da situação econômica brasileira, que dependia única e exclusivamente desse bendito desse café, ok? Então as coisas ali já começam a ficar complicadas novamente. Não que estava uma maravilha, mas estava, né, estável. A partir da Primeira Guerra Mundial as coisas começam a ficar complicadas. Ok. Quem vai se fortalecer nessa complicação ali de 1914, 1918, no governo de Venceslau Braz? Quem vai se fortalecer são as outras oligarquias. Então, começa-se a formar, né, outras oligarquias que querem tomar o poder da mão dos cafeicultores, tá? E nesse período intensifica-se a política do voto do cabresto, aquela política que a gente já discutiu lá atrás, né? A política de que os governantes tinham que comprar os votos dos eleitores através de benefícios, né? Dando cesta básica, caixão, enfim, essas coisas. Ok? Então, olha só que interessante. Na medida em que nós temos a economia do café ficando fragilizada, o que os paulistas e os mineiros fizeram? Aumentaram, né, a questão do voto do cabresto para não perder, né, a mão da política e deixar que as outras oligarquias do Brasil se fortalecessem. Mas o importante é que vocês podem destacar aí, no governo do Venceslau Braz, 1914 a 1918, que as oligarquias já estão se organizando e cedo ou tarde elas iriam tirar os paulistas e os mineiros do cenário político brasileiro. Beleza? Tranquilo? Agora, galerinha, a gente vai para a segunda parte, né? A segunda parte é o quê? O declínio da Primeira República, né? Eu vou contar aqui para vocês como foi que a Primeira República chegou ao fim. E deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui. Note, não fiz nada, então foi mal, né? Ah, também, né, galera? Eu fiz aqui, botei os principais pontos desse momento. Então agora é eu e eu. Aí eu fico mais leve assim, porque agora eu começo a falar e vocês ficam doidinhos, né? Então bora lá falar agora sobre o declínio da Primeira República, ok? Saindo desse contexto aí de Primeira Guerra Mundial, ainda não deu para que nós pudéssemos tirar, ainda não deu para que pudéssemos tirar o São Paulo e Minas Gerais do poder. Por quê? Porque vai ter o pós-guerra, né? O que vai acontecer depois da Primeira Guerra Mundial, galera? Quem lembra? Depois da Primeira Guerra Mundial vai explodir aí o capitalismo. Então nós vamos ter a superprodução estadunidense. Quem vai se aproveitar disso? Novamente os paulistas e novamente os mineiros, ou seja, a República Café e Leite vendendo novamente café. Então imagina, período da Primeira Guerra, queda. Pós-Primeira Guerra, novamente vamos o quê? Elevar as nossas vendas. Mas o que estava deixando o povo insatisfeito? A sociedade brasileira estava muito insatisfeita. Porque a economia girava em torno desse pessoal paulista e mineiro. Como é que estão os escravos? Bora falar dos escravos, não, perdão, dos ex-escravos. Cara, eles não têm trabalho. Não tem trabalho. A escravidão acabou, mas não fizeram nenhum tipo de plano social para incluir os negros no mercado de trabalho. Não tem vaga para eles nem nas lavouras de café e nem sequer nos centros urbanos. Os caras são marginalizados, eles estão à margem da sociedade. E o preconceito racial, né, só cresce dentro do Brasil. Porque o cara é ex-escravo, o cara é negro, não sei o quê. Tinha aquela parada louca. O cara vai viver aonde? Nas favelas. É o momento de várias revoltas, né? A gente vai ter a revolta da vacina, a revolta da chibata, guerra do contestado, tá? Lembrando, tá? Antes do final da aula, isso aí é uma missão para casa. Missão para casa para vocês. Que tá falando aqui de revolta, vocês vão estudar isso em casa. Vocês vão estudar isso em casa. Vocês vão estudar na casa de vocês. Vocês já estão em casa, certo? Beleza? Ok, então vai ser um momento muito turbulento em termos sociais. Aí vamos ter as revoltas sociais da Primeira República, tá? As revoltas sociais da Primeira República. Despenca no Enem isso aí, tá?
revolta, Guerra de Canudos, que vai acontecer um pouco antes disso aí, né? Vai acontecer ainda no início ali do governo de Prudente de Moraes, mas também já era uma evidência da insatisfação ali dos caras em relação a essa política oligárquica café e leite, né? Pô, só os caras aqui têm privilégios e tudo mais. Então, observe, nós temos problemas sociais muito fortes dentro do Brasil, relacionados com o quê? O setor, né, dos ex-escravos, né? Os aforreados que não tinham oportunidade de trabalho, não têm emprego, estão vivendo à margem da sociedade. Os sertanejos. Quem são os sertanejos? A galera do Nordeste, tá? A galera ali da Bahia, a galera de Pernambuco, né? Do interior do Ceará, povo que passa ali necessidade por causa da escassez de alimentos, não tem agricultura, porque as regiões que eles habitam são regiões áridas, né? Os sertanejos sofrem. E aí, já ouviram falar de Lampião, Maria Bonita? Pois é, vai surgir ali os cangaceiros, né? Os cangaceiros. Qual a missão dos cangaceiros no Nordeste, professor? Entrar nos latifúndios, pegar o gado dos grandes fazendeiros, levar para as vilazinhas onde tem as pessoas morrendo de fome. Robin Hoods brasileiros. Tá? Eu gostei dessa, né? Eu queria agora. Robin Hoods brasileiros. São os cagaceiros. Cagaceiros não, né? Cangaceiros. Maria Bonita, Lampião. Lampião, Maria Bonita, enfim. Então, olha só. Em termos sociais, nós temos nos centros urbanos os negros sofrendo sem oportunidade, montando as favelas, certo? No interior, nós temos os cangaceiros, os sertanejos, e ainda temos quem? Ainda temos os imigrantes também. Temos os imigrantes. Por que os imigrantes, professor? Porque não tinha também postos de emprego para tudo que é imigrante. O Brasil recebe imigrante, vai botar esse povo para trabalhar onde também. Então, temos os imigrantes. Temos a sociedade urbana por completa, que quer participar da política. Nós temos pensadores, nós temos médicos, temos professores que questionam, né, esse poder nas mãos dos paulistas e dos mineiros. E que república é essa, cara? Que eu não posso exercer meu voto com tanta corrupção, né? Enfim, o Brasil está insatisfeito. E nós temos as outras oligarquias. Então vocês já sabem aí a galera que está bolada aí com os paulistas e os mineiros, ok? Beleza? Todos esses problemas. Então, de já eu passo a atividade para casa, para a próxima aula, eu quero ouvir um pouco vocês, tá? Então, pesquisem. E trazem curiosidades aí, coisas que eu não sei. Claro, evidentemente que muita coisa eu não sei, né? Então, trazem aí curiosidades sobre a Guerra de Canudos, tá? Antônio Conselheiro, a Revolta da Chibata, né? Os militares lá, o pessoal da Marinha, os negros da Marinha. A Revolta da Vacina, já falei, Oswaldo Cruz, né? A questão sanitarista. E a Guerra do Contestado, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, meio não, né? Bolado lá com a questão da ferrovia que está sendo construída e as terras que estão sendo dominadas pelo governo federal e pela empresa estrangeira. Eu já até falei aqui sobre cada um, mas dê uma pesquisada, busquem lá e eu vou perguntar, viu? Vou perguntar, quero ouvir vocês falando um pouquinho de cada uma dessas revoltas, até para não ficar chato, cara, porque vou falar aqui sobre a vida de Antônio Conselheiro, fica meio chato pra caramba, tá? Aí fala, foram 4 expedições, né? 4 expedições tentando acabar com o Arraial de Canudos, entendeu? Trazem os dados lá, os números, né? Pra gente poder ter uma noção. Mas são 4 revoltas bem facinhas, ok? Beleza? Ok, então vamos lá, continuando. Eu falei de 1918, 1919, né?
1919. Sim, vamos aqui para 1918. Em 1918, o Brasil tem um baque com a morte do Rodrigues Alves, a gripe espanhola, né? Isso aí o Brasil fica meio tenso, como nós estamos agora, normal, um momento de pandemia todo mundo fica tenso e pandemia gera crise. Então, novamente, né, a gente está em uma crise ali econômica social. Quem vai assumir é o Delfim Moreira, só para concluir o mandato. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, 1919 e 1922. Tá? Qual a importância de Epitácio Pessoa? Entre os anos de 1919 e 1922, a guerra tinha passado e a gripe também. Certo? A economia girava em torno do café e pronto. O Brasil exportava café. Ok? Beleza. Só que em 1919 ocorreu um fato muito importante na Europa, entre os anos de 1919 e 1922, que foi o fim da Revolução Russa, tá? E o surgimento do comunismo. Tá? Então, só para refrescar a memória de vocês, aquela aula que eu dei lá sobre Revolução Russa, né? A União Soviética é criada em 1922, né? Lenin cria a União Soviética, que vai ser fortalecida em 1924, quando Stalin assumiu o poder. O comunismo, nos ouvidos dos camponeses, do proletariado, dos imigrantes, era algo maravilhoso, né? Reforma agrária, né? Vamos pegar os territórios dos cafeicultores e dividir com a população, vamos lutar pelos direitos iguais, vamos acabar com um governo oligárquico e colocar os camponeses, os trabalhadores no poder. E claro que isso não demoraria a chegar aqui no Brasil. Então, quase que meio que imediato, isso explodir na Europa, chega no Brasil e é fundado em 1922 o Partido Comunista Brasileiro, né? O PCdoB. Olha que interessante. Coloquem aí, 1922 é um ano muito importante para a história do Brasil. Muitas coisas vão acontecer em 1922. Então, o Partido Comunista Brasileiro, né, é criado naquele período aqui no Brasil. E é um partido de oposição à oligarquia do café, né? Eles queriam o quê? O que o Partido Comunista Brasileiro quer? Reforma agrária, confiscar as terras dos cafeicultores, distribuir essas terras entre os camponeses, melhorar a vida dos sertanejos, inclusão dos negros, um governo feito pelo proletariado, porque temos pequenas indústrias aqui relacionadas ao café, nada também muito grande. Ok. Juntamente com essa questão do Partido Comunista no Brasil, nós vamos ter o movimento da Semana de Arte Moderna, também em 1922. Olha que interessante. Então, em 1922, vocês já ouviram falar de Tarsila do Amaral, né? Todo mundo já viu o Anapuru, né? Aquele pezão lá. Então, vamos resgatar alguns valores nossos, né? Esquecer um pouco a Europa. Então, esse era o objetivo da Semana de Arte Moderna, trazer o modernismo, mas com uma cara, uma pegada mais brasileira, né? Sertaneja e tal. Temos a obra Os Sertões, né? Que é do Euclides da Cunha, narra a guerra de Canudos, né? Enfim, 1922 desperta esse princípio de nacionalismo, né, por conta dos brasileiros. Outra coisa em 1922 que vale a pena vocês destacar, a reação republicana. Reação republicana. Movimento esse ficou famoso, ficou conhecido. Por quê? Porque nós vamos ter os opositores dos paulistas, né? Os republicanos. Quem são esses republicanos? A Aliança Liberal. A Aliança Liberal. Formada por quem? Formada pelos gaúchos, formada pelos nordestinos, representados pelo estado da Paraíba, tá? E outras regiões, claro que não contando São Paulo e Minas Gerais, né? Eles vão
formar ali a Aliança Liberal, chamada de Reação Republicana, ou seja, a proposta deles é implantar uma nova república, substituindo essa república corrupta do café e leite. E ainda em 1922, nós vamos ter o tenentismo, tá? Um dos assuntos que a galerinha mais me pergunta aí quando eu estou fazendo revisão de prova para os vestibulares, o tenentismo. O que é o tenentismo, professor? O tenentismo são os militares de baixa patente, tá? Não é almirante, marechal, são os militares de baixa patente, ou seja, soldados, cabos e tenentes, que eles são contra a política oligarca do café e leite. Eles vão se fortalecer em 1922, né, em várias regiões do Brasil. E aí destaca o nome de um cara muito importante, Carlos Prestes. Carlos Prestes, tá? Inclusive, nós vamos ter uma coluna, né? Uma coluna. O que é uma coluna? É um bloco militar, né? Uma junta militar. Nós vamos ter uma coluna chamada Coluna Prestes, que irá sair aí pelo interior do Brasil nos anos seguintes, fazendo quase a mesma coisa que o grupo de Lampião e Maria Bonita faziam, né? Buscando libertar o povo, né, da mão dos coronéis, né, dos latifundiários, daqueles que eram puxa-saco aí dos cafeicultores e do pessoal de Minas Gerais. Então, o tenentismo vai ser importante. Ok? Por que eu estou fazendo questão de citar cada um dessa galera, desse povo? Porque todos eles, por mais que eles sejam diferentes, eles têm o mesmo propósito. Né? E qual é o propósito? Expurgar, tirar, acabar com a Primeira República, a República Oligárquica. Implantar um novo sistema. Claro que o sistema era diferente. Aí agora eu falo. Os tenentes queriam um poder centralizado. Eles não queriam, né, autonomia nos estados. É importante lembrar disso. Eles não queriam autonomia. O que é autonomia? Federalismo. Federalismo é o que prevalece hoje no Brasil. Hoje nós temos o governo federal, mas temos os governos estaduais. E aí vocês sabem, né? Vocês são altamente inteligentes. Meus alunos, que eu amo demais, assistem à TV e estava uma confusão aí, né? Quem manda mais? O governo do estado? O governo federal? Pandemia? Né? Ficou aquela confusão até um dia desse aí, né? Que o que vai prevalecer? O que o governo federal quer ou o que o governo do estado quer? Tecnicamente, na lei, né, nós somos uma federação, então cada estado ele pode sim fazer as suas regras, desde que essas regras não quebrem a Constituição do governo federal. Certo? Então, estou dando aula agora sei lá, de administração política para vocês. Então, essa era a lei. Só que naquela época, gente, por favor, né? A gente não tinha nada disso. Né? A gente tinha São Paulo mandando e tal, aquela coisa. E os militares queriam o quê? Os militares não queriam isso. Os militares queriam era um governo centralizado, que todos os estados deveriam obedecer o governo centralizado e tal. O tenentismo queria isso, beleza? A reação republicana. A reação republicana, ela quer o inverso. Tá? Ela quer o inverso, ela quer o federalismo. Ela não quer um governo centralizado, ela quer a autonomia dos estados, cada estado faz suas leis, eles são muito baseados no federalismo estadunidense, né? Algo que funcionou muito bem nos Estados Unidos, porque vocês sabem, lá nos Estados Unidos tem um estado que tem pena de morte, o Texas. Mas em outro estado não tem pena de morte, né? Então lá os estados eles obedecem a Constituição, mas eles podem fazer leis diferentes para cada estado. É o federalismo. E a reação republicana que é isso. O comunismo, o Partido Comunista, quer fazer uma revolução crazy, parecida com o que aconteceu lá na Rússia, né? Tacar o sarrafo, botar o pessoal camponês no poder, proletariado, aquela coisa toda, entendeu?
E quem mais falta dessa galera opositora? Que falta eu falar? E, claro, o pessoal urbano da Semana de Arte Moderna, os pintores, professor, que é o bem da nação, né? Que é tipo, o nacionalismo, que é a educação pública, que é aquilo tudo que vocês já sabem, certo? Então eles defendiam, eles eram mais inclinados ali para o lado mesmo da reação republicana. Ok? Beleza? Dúvidas? Já voltei a falar demais, né, galera? Desculpa aí. É porque eu não tenho ninguém Minha mão tá pra cair. Eu não tenho ninguém para falar história, só vocês. O povo aqui de casa já não aguenta mais eu contando história para eles. Ainda mais na pandemia, de manhã, de tarde e de noite. Beleza. Então, esse é o cenário. Que ano nós estamos? 1922, tá? Falta quantos minutos? 6. Eu tô com vista ruim. Falta 7 minutos aqui. Ok? Então, eu só vou concluir agora aqui, eu vou falar um pouco sobre os tenentes tentando fazer ali um movimento, o levante do Forte de Copacabana, em 1922, e eu deixo para falar de Varguinhas na próxima aula. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Porque Vargas, ele era doido, mas a história dele é legal. Então, bora falar sobre os tenentes. Dessa galera toda, quem está insatisfeito com a República Oligárquica, quem vai tentar tirar a República Oligárquica do poder primeiro são os militares, né? Eles têm as armas, então eles vão logo tentar de imediato fazer isso em 1922, 1924. Nós vamos ter o movimento chamado de o Levante do Forte de Copacabana. O Levante do Forte de Copacabana, tá? Então, qual era o objetivo do Levante do Forte de Copacabana? Os caras queriam dominar um quartel lá na região do Rio de Janeiro e apontar os canhões para o centro da cidade, ameaçando bombardear, né, o Palácio do Governo caso a República Oligárquica não abrisse mão do seu governo, caso o presidente, né, que na época era o Arthur Bernardes, né, já estamos em outro presidente, caso o Arthur Bernardes, né, presidente entre os anos de 22 e 1926, não abdicasse ao cargo de presidente do Brasil. Se Vargas entrar no poder depois, logo vocês já perceberam que essa manifestação não vai dar certo, né? Os caras não conseguiram. Muito pelo contrário, né? Nós vamos ter aí os 22 militares que irão participar dessa revolta sendo presos, né? E mortos. E se não me falha a memória, deixa eu dar uma pescada aqui no material. 3 são os que sobrevivem, tá? 3 são os que sobrevivem. Tá aqui, viu? 1924. Eu não vou ler isso aqui, galera. Mas 3 sobrevivem, tá? Mas serão presos. O resultado final é que o movimento feito em 1924 pelos tenentes, essa história, essa ideia aí de pegar os canhões lá do quartel que tinha lá na região de Copacabana e apontar esses canhões para a sede do governo no Rio de Janeiro e ameaçar bombardear, essa história não vai dar certo. Arthur Bernardes, que era o presidente da época, né? Que era o presidente da época, Arthur Bernardes vai mandar prender e retaliar, e não deu certo também porque os caras não tiveram muitos adeptos, né? Eles não tiveram muito apoio dos outros militares do Rio de Janeiro. Então, os outros militares acabaram não apoiando o movimento e eles achavam que quando eles fossem fazer isso, que eles fossem marchar na praia de Copacabana, tem bem aqui, né? Na página, quem tá com o livro, gente, na página 129. Vocês vão ver a foto dos camaradas lá, marchando. Encontrei aqui, ó. Beleza? E aí os caras vão lá na praia com boot, com as armas e tal, tentar lutar contra o governo do café e leite, não vai dar certo. Os caras vão ter adeptos em outras regiões do Brasil,
tá? E então os tenentes, os militares de baixa patente de outras regiões vão ficar comovidos por aquela tentativa de luta pela moralidade, né? Eles falavam assim, né? Os tenentes defendiam isso. Nós iremos levar a moralidade, acabar com a corrupção na política brasileira, né? O tenentismo tinha esse lema com eles. Então, os tenentes de outras regiões do Brasil, né? E até mesmo do próprio eixo Rio-São Paulo, se refugiaram para as regiões sertanejas. E aí foi quando surgiu, né, a figura do Carlos Prestes, né? Quando surgiu a figura do Carlos Prestes, né, capitão ali, né, capitão do Exército, e o Carlos Prestes ele vai aderir ao movimento juntamente com o seu amigo Major Miguel Costa, tá? E eles vão fazer essa junta militar que no começo é chamada de Costa Prestes e depois, né, vai ser subdividida e o Major Miguel Costa vai ter a sua junta militar e o Carlos Prestes vai ter a junta militar dele, lutando aí no interior do Brasil, nas regiões interioranas, contra a República Café e Leite, tá? E o governo federal, né, que estava na liderança do Arthur Bernardes, vai mandar tropas militares de alta patente, né, prenderem e matarem esses caras, porque eles são vistos como inimigos da pátria, inimigos do governo federal. E aí esse movimento de 1924 vai se intensificar nos anos seguintes, 1925, 26, gerando só uma insatisfação. Por quê? Porque nós estávamos ali prestes a uma guerra civil, né? De um lado militares de baixa patente e de outro lado os militares que apoiavam, né, o governo do Café e Leite, ok? Beleza? Então essa coluna Prestes, ela vai andar por toda a região interiorana do Brasil. Os caras vão depois se refugiar na região do Uruguai, né, do Paraguai, da Bolívia, vão se refugiar por ali, pegar treinamento paramilitar e vão retornar posteriormente para continuar essa luta aí contra o governo federal. Ok? Beleza? E isso foi o tenentismo. Beleza? Nosso tempo está acabando. Então, galera, eu vou me despedir de vocês, tá? Muito obrigado. Falta um minutinho. Beijo no coração. Viu? Qualquer dúvida, anotem e a gente tem essa continuidade da aula na próxima aula. Certo? Não esqueça de fazer a pesquisa, porque na próxima aula a gente termina esse conteúdo, ok? Falta a gente ainda falar sobre os outros eixos opositores ao governo do Café e Leite. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado, viu? Força aí, que já já nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Ok? Beleza? Tchau, tio. Tchau, Xane. Tchau, tio. Semana que vem. Não, Xane. Semana que vem. Não esqueça a pesquisa, viu? Tchau. Ok. Beijo. Tchau. Cuidado de vocês. Tchau. Fiquem bem, tá?